Tem mais alguém? Não. Só nós três. Muito bom. Eu coloquei aí, nessa figura que vocês estão presenciando, vocês estão vendo já que tem três personagens aí, né? Vocês conseguem, de antemão, assim, identificar eles para nós? Quem seriam? Eu acho que aquele ali do meio é o Capitão Moroni, ali são os 2.000 guerreiros. Aqui, Geralmente. certo. Qual é o Capitão Moroni? Ah, sim. Capitão Moroni, esse primeiro aqui, né, que você falou. Aqui, tá certo? Capitão Moroni? Isso, isso. Certo. E o daqui você falou que era quem? Os 2.000 guerreiros? Ou Isso, não? mas quem é esse... Deixa eu botar aqui, peraí. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Marca, apontador de letra. Esse, tá vendo? Tem o laser aí? Tem, né? Esse cidadão aqui, ó. Quem é esse personagem? Elamã? É Laman, muito bem. Agora, no sábado, quando eu dei aula, ninguém acertou quem é esse cidadão. E todos os três estavam envolvidos na aula de terça-feira, que vocês estavam na aula com Barbosa, e deve ter falado muito sobre esses três, os dois que vocês já acertaram, né? Muito bem, esse aqui é o. Cadê? Porque não quer passar. Muito bem, esse é o Elamã. Mas esse aqui, ninguém acertou sábado na minha aula. Amanda, dá um chute aí, imagina quem seja esse. Tem tudo a ver com o Capitão Moroni. Vou botar aqui então para a gente. Vai falar? Vai. É rapidinho, é porque eu tô dando lanche do meu filho. Ah, tá bom. Tá bom. Vou só passar aqui então para a gente. Vamos falar. Vocês vão lembrar dele. Juiz Supremo, Parroran, né? E aí o que aconteceu? Drelly, consegue lembrar um pouquinho o que aconteceu aí entre ele e o capitão? Houve um mal-estar aí. Por que que houve um mal-estar? Ela manda esse lado com seus 2.000 jovens guerreiros. Estavam estavam sendo afligidos, estavam com fome, precisavam de ajuda. E aí, Capitão Moroni fez o quê? O que que ele mandou para Parrurã? Bom, eu lembro que ele mandou como se fosse uma carta, assim, reclamando porque o juiz supremo não estava correspondendo, né, com as expectativas de ajudar ali os 2.000 guerreiros que estavam passando por necessidades. Muito bem, exatamente isso, né? E aí mostrou-se uma grande, depois de todo passar, né? Mostrou-se uma grande força, uma grande amizade desses dois homens, né? Mesmo porque Parrurã, Moroni, quando chega muito firme com ele, pedindo que ia avalar, que ele é uma pessoa que não tinha consideração, Moroni não sabia o que estava acontecendo lá também, pelas dificuldades que Parrurã estava tendo uma guerra civil, na verdade, ali. Vamos dizer assim, era uma guerra civil realmente, uma coisa interna, né, no governo dele. Mas ele recebeu de bom grado, respondeu, explicou a situação e Moroni reconheceu, né? Então, mas por que eu quis colocar esses três personagens? Eles foram fundamentais dali pra, da parte da vida deles para frente, eles foram fundamentais. Eles deixaram um legado muito forte para a geração, principalmente para esses 2.000 guerreiros aí. E nessa ocasião agora, eles já não estão entre nós, tá? Quando começa a Lamã de 1 a 6, eles já estão do outro lado do véu, já passou, já fizeram o que tinham que fazer, cumpriram sua missão, e nessa ocasião eles já não estavam mais presentes, tá? E aí, a gente aprendeu essa lição, ela tem dois propósitos. Para mim, eu acho que vocês vão concordar, né? Não sei se vocês comentaram sobre isso no domingo, mas o primeiro é a gente entender as consequências das contendas, tá? E elas podem vir de várias maneiras, elas podem respingar na nossa vida e vir de vários lugares.
até mesmo dentro da nossa própria família. O outro propósito que eu gostei é como encontrar paz em Cristo em um mundo de contendas. Então, quando a gente for discutir agora, abordar, a gente tenta frisar nesses dois propósitos, que eu achei que tem tudo a ver com aquilo que aconteceu aí nesses episódios. A gente falou um pouco sobre o orgulho que a gente vê aí, né? O orgulho me afasta do Espírito de Deus. E aí, vocês lembram qual é o círculo vicioso que a gente tanto aprendeu no livro de Mórmon? Vou começar aqui com leva à destruição de uma nação, levou à destruição da nação. Nefita. Orgulho e iniquidade é um. Qual é o outro? Depois que eles estão orgulhosos, vem iniquidade. Aí o que acontece depois? O Senhor castiga eles? Isso. Vem destruição e vem sofrimento. O Senhor vai castigá-lo. Depois que o Senhor castiga, se eles padecem, aí qual é o passo que eles vão dar? Eles vão começar a repensar, a se arrepender e buscar o Senhor de novo. Exatamente. Vem a humildade e o arrependimento. E quando se humilha e se arrepende, quer dizer, começa a guardar os mandamentos, vem o quê? Prosperidade? Exatamente. Vem a retidão e vem a prosperidade. A prosperidade, ela está atrelada assim à retidão, sabe? E elas vêm assim, ela vem, lógico, conforme o esforço de cada um, né? Trazendo para os nossos dias hoje. Então, esse é o ciclo do orgulho. A gente vai ver isso em muitas ocasiões, né? Do livro de Mórmon, muitas ocasiões, alguns exemplos na nossa própria vida, né? E isso mostra que a gente precisa ter cuidado. A gente não está, né? Quando a gente perceber que a gente está nesse círculo aí, a gente tem que sair dele, entendeu? Tem que sair dele. Driele, lê para a gente o versículo 33. E se a Amanda já estiver disponível, aí ela lê o 34, senão ela dá um alerta para a gente. Tá bom. E houve paz também no 51º ano do reinado dos juízes, salvo pelo orgulho que começou a manifestar-se na igreja. Não na igreja de Deus, mas no coração daqueles que professavam pertencer à igreja de Deus. Isso, né? Amanda. Encheu-se de orgulho a ponto de perseguir muitos dos seus irmãos. Ora, esse foi o grande mal que fez com que a parte mais humilde do povo parecesse grande perseguição e passassem por muitas aflições. Muito bem. A gente versículos a gente percebe que uma coisa que pelo menos me chamou a atenção, não sei se vocês vão concordar, mas as coisas, os acontecimentos aí que provocaram esse declínio aí, esse sofrimento, principalmente com a classe humilde da igreja, ela não veio, a pressão não veio de fora para dentro, né? Ela veio ali de dentro e foi assim atingir também as pessoas externamente, foi para fora. Normalmente a gente é pressionado muito com as coisas do mundo, né? As pessoas nos pressionam. Só que nesse caso aqui, as pessoas que começaram a prosperar bastante, o orgulho subiu, elas começaram a afligir as pessoas que pertenciam à igreja, né? Então, uma classe mais humilde e tudo, por alguma razão, não conseguiram ter tanto sucesso que causou um pouco esse sofrimento, tá? Então, ela 33, 34 fala um pouco sobre isso. A gente vê que no versículo 33, vocês observam que houve um momento de paz, né? E depois, um momento de dificuldade, tá? Então, na nossa vida, a gente vai enfrentar esses momentos, às vezes na nossa família, às vezes tem coisas que vão estar bacana, vão estar tudo alinhado, tudo bem, mas de repente vem ali
uma dificuldade, aí começa um estresse ali, um estresse aqui, e a gente precisa saber contornar isso para que a gente não caia nessa mesma armadilha, né, que é o orgulho. Porque quando há contenda, né, vocês sabem que pode acontecer várias coisas dentro de um lar, dentro de uma sociedade, né, que vai afligir alguém. Alguém vai sair abatido disso aí, né? Vamos ver as consequências, então, dessa situação. Aí, Adriele, de novo, 23, eu vi não entrou mais ninguém, né? E a Amanda leu 24. E em virtude de sua iniquidade, a igreja começou a decair, e eles começaram a perder a crença no espírito de profecia e no espírito de revelação, e defrontaram-se com os julgamentos de Deus. E viram que se havia tornado fracos como seus irmãos, os lamanitas, e que o Espírito do Senhor não mais os preservava. Sim, havia se afastado deles, porque o Espírito do Senhor não habita em templos impuros. Isso, né? Aí eu trago para vocês aqui. Eu vou ler esse 25 aqui, para vocês deixar a garganta seca. Portanto, o Senhor deixou de protegê-los. Olha, outra consequência, do seu miraculoso e incomparável poder, porque haviam caído em um estado de descrença e terrível iniquidade. E viram que os lamanitas eram muito mais numerosos do que eles, e que, a não ser que se apegassem ao Senhor seu Deus, inevitavelmente pereceriam. Lê Adriele 26, por favor. Pois eis que viram ser a força dos lamanitas tão grande quanto a sua, homem por homem. E assim haviam caído nessa grande transgressão, sim. Dessa maneira, em poucos anos haviam se tornado fracos por causa de suas transgressões. Isso, né? Então, vocês sentem que isso muitas vezes acontece ao nosso redor, ou se nós nos descuidarmos por alguns milésimos de pensamentos, a gente pode também enfraquecer de tal modo, ou não. Ou ninguém enfraquece assim, a gente não se arrisca tanto, a gente pode talvez relaxar um pouco, que, vamos lá, Amanda nasceu na igreja, quem, assim, Driele, não sei, mas deve ter nascido também na igreja, não sei. Nasceu na igreja, Amanda? Não, não nasci na igreja, mas ao momento que a gente se batiza, há várias dificuldades também, assim como eles passaram, né? Porque a gente tem, como você falou, a nossa família nem sempre a minha família não era não era membro da igreja, então quer dizer, há desavenças, há outras coisas, e então a gente acaba fraquejando também, né? Mas assim, hoje o meu filho, ele nascido dentro do convênio, né? Então, a gente vê a diferença de quando a gente nasce no convênio e quando a gente não nasce, né? Então, é como aqui, né? Ele diz que os lamanitas, eles perderam muita coisa, né? O espírito, eles perderam coisas que o Senhor ele tinha para eles. Exatamente. Exatamente. Você falou foi muito bem. A gente vai enfraquecer, então não importa, né? Adriele, você tem quanto tempo como membro da igreja, Adriele? Eu nasci no convênio, irmão. Nasceu no convênio, né? Então, Adriele, quem vê assim, quem te conhece vê assim, a Adriele, ela pode dar uma relaxada aí no evangelho, pode aí isso. Mas só 2 domingos na igreja, você é forte, você não vai enfraquecer da noite para o dia. Será que esse pensamento seria um pouco ousado, Adriele? O que você acha se alguém falasse para você isso? Adriele, vamos ali numa praia um pouquinho, então não vai hoje, não, bora ficar aqui fazendo vamos assistir filme na igreja, aqui em casa mesmo, tá, sei lá. E aí você, né, para a pessoa lá, você não vai enfraquecer do dia para a noite, né? O que você pensa sobre isso? Eu acho que, mesmo que eu não vá, talvez, enfraquecer realmente do dia para a noite, mas eu dei uma abertura
Então vai ser muito mais fácil eu começar a cometer diversos pecados assim, aos poucos, e aí depois, quando eu olhar para trás, eu vou estar igual os nefitas, percebendo que eles estavam igual os lamanitas, né? Depois de terem cometido várias iniquidades. Muito bem, e é isso mesmo, né? A gente não pode jamais baixar a guarda. Isso aí seria baixar a guarda nos nossos dias. Para eles, se eles baixassem lá aqueles escudos deles, era morte na certa. Para nós, a gente baixa a guarda quando a gente sabe o que precisa ser, o que a gente precisa fazer, como guardar o dia do Senhor, guardar a palavra de sabedoria, né? São diversas coisas, e não são poucas, né? Mas se a gente abre a guarda, a gente corre tanto risco que os nefitas de outrora tiveram, quanto os santos desses últimos dias, né? Então a nossa meta, minha e de vocês, não é baixar a guarda jamais, né? Jamais é baixar a guarda. Lembre-se disso. É... Que, que formas de escudos nós podemos utilizar para evitarmos as discórdias, já que ela é a causa de muita dor de cabeça, ela tira a paz de qualquer um, né? Então, mas que escudos nós podemos utilizar para a gente realmente evitar a discórdia? O que vocês têm feito que vocês conseguem amenizar qualquer situação? Ou vocês tentam decidir isso na hora lá, na hora do a coisa está pegando fogo, ou vocês já têm alguma coisa assim decidida como vocês vão agir? Como é que é? Vocês conseguem compartilhar com a gente alguma experiência, Adriele ou Amanda? Isso aqui no sábado pegou fogo, viu? Mas foi uma experiência muito grande com a turma lá de sábado, porque as opiniões foram diversas, né? Cada um tinha um escudo diferente, escudos bons, viu? Eu acho que uma das coisas que ajuda a gente, né, a ter um estudo perfeito é buscando primeiramente o Senhor em oração. Eu acho que uma das coisas que quando eu me sinto muito, como é que fala? Tentada a sair do controle? De alguma sair do controle, eu pergunto para o Pai Celestial, né? Porque todas as coisas acredito tanto como como os nefitas na época, né? Eles perguntavam ao Senhor o que eles poderiam fazer. Eles pediam a orientação do Senhor. E eu sou a mesma coisa. Eu vou orar ao Senhor e perguntar para Ele o que eu devo fazer. Porque às vezes não é muito fácil o que a gente tem que cumprir ou o que a gente tem que fazer. A gente tem que ter força de algum lugar. E essa força a gente tem que tirar dele, porque é ele que nos dá. Então, nosso dia a dia, ele é um dia corrido. Quem é mãe sabe que a nossa vida como mãe é uma correria só. E a gente, às vezes, acaba esquecendo de alguma coisa, ou de orar, ou de ler o livro de Mormon, enfim. E a nossa rotina durante o dia é muito complicada. Mas quando a gente para e pensa no que eu errei ou que eu estou falhando, e perguntar para o Senhor o que eu posso melhorar ou buscar fazer, o meu escudo ele vai acabando crescendo. E isso me ajuda a poder me fortalecer ainda mais minha fé e a confiar mais nele. Muito bem, Amanda, é isso aí. E com certeza você acaba tendo uma confiança, por ter essas experiências, esse toque do Espírito que tu tens praticado, tu acaba tendo confiança, porque cada passo é um testemunho, né? Você não tem dúvida disso, né? Muito bem. E Adriele, quando alguém tenta te tirar do sério, ou vem tentar criar uma discórdia com você, quais são as armas que você tem utilizado? Bom, tem aquelas que eu faço constantemente, né? Que é eu sempre. Uma das coisas que me fortalece muito é ler as escrituras. Eu tento sempre ler as escrituras todos os dias, e isso me fortalece diariamente ali para as batalhas diárias da vida, né? Me ajuda a fazer escolhas melhores. Mas ali na hora da discórdia mesmo, eu acho que eu tento
não responder na hora, assim, mas pensar um pouco antes de agir. Eu acho que isso é uma forma de escudo também, assim, não ser impulsiva, né? Tentar parar ali e pensar, porque às vezes quando nós estamos no meio ali de uma discussão, é muito complicado nós falarmos tudo que vem na nossa cabeça, né? Então eu sempre tento parar e deixar para responder depois, ou sei lá, ficar calada mesmo naquele momento. Muito bem, é muito bom, isso mesmo, que bom. Eu fico imaginando, eu sei que é difícil, sim. A gente, na hora, quando a gente fala, a gente discute aqui algumas coisas, mas quando nós estamos ali na prova mesmo de fogo, e as pessoas estão incitando a gente, provocando, o natural nosso, a gente, é isso que nosso trabalho é dominar aquele homem natural, né, que está dentro da gente, que é porque é ele que vai tentar sobressair, e aí que a gente vai mostrar ou não se a gente vive, se a gente está se preparando, né, se a gente está realmente buscando o que tanto Salvador pregou, que foi a paz, né? Então a gente vê nessa figura aí que todos os dois aí estão ali, não tem como ali de ver a figura aí interromper alguma discussão ali, a menos que alguém tome a frente, né? E com certeza aquele que vai tomar a frente é aquele que tem procurado seguir o exemplo de Cristo, porque ele vai sempre lembrar de que ele precisa, ali ele assumiu um convênio, foi de seguir o Salvador, e seguir o que o Salvador fez, né? Deixou como exemplo, é a gente ser pacificador. Então, muito bem. O poder do ímpeto espiritual, na conferência de 2020, 2012, o presidente Nelson falou algo bem interessante sobre isso que nós estamos comentando. E aí vamos botar a garganta agora para funcionar. Baladrelli leu o primeiro tópico e a Amanda leu o segundo. Vocês vão lembrar disso que vocês assistiram na conferência. Tá. Nenhum de nós pode controlar nações ou as ações de outras pessoas, nem mesmo de membros de nossa própria família. Mas podemos controlar a nós mesmos. Meu convite hoje, queridos irmãos e irmãs, é que encerrem conflitos que inflamam seu coração, seu lar e sua vida. Enterrem toda e qualquer inclinação de ferir outras pessoas, seja seu temperamento, uma língua afiada ou um ressentimento contra alguém que os tenha ferido. O Salvador ordenou que oferecêssemos a outra face, que amássemos nossos inimigos e orássemos por aqueles que nos maltratam. Vai ler o segundo. Somos seguidores, é, somos seguidores do Príncipe da Paz. Agora, mais do que nunca, precisamos da paz que somente Ele pode conceder. Como podemos esperar que exista paz no mundo quando nós individualmente não buscamos a paz em harmonia pessoais? Irmãos e irmãs, sei que o que sugiro não é fácil, porém, seguidores de Jesus Cristo devem dar o exemplo para que o mundo inteiro siga. Imploro que faça tudo o que puderem para encerrar os conflitos pessoais no momento estejam, estejam acontecendo em seu coração e em sua vida. Muito bom, né? Muito legal essas duas partes desse discurso do presidente Nelson, né? Esse foi um discurso muito forte, né, lá quando ele citou, em que o mundo em si, até a própria o contexto como igreja, a gente estava enfrentando muitas dificuldades com as pessoas externas, né? Esse ano de 2002 foi mesmo, não sei se vocês vão recordar, mas a igreja estava sendo muito atacada, e aí isso foi uma forma dele ser inspirado a nos mostrar que nós precisávamos sim seguir o exemplo de Jesus Cristo, né? Então eu não queria nem muito, a menos que vocês tenham alguma sentimento para comentar sobre esses dois tópicos aí, seria agora.
porque eu realmente não... Eu queria ficar com essa impressão das palavras do presidente Nelson. Mas se vocês tiverem algum sentimento, podem falar. Não? Tá bom, para passar aqui. Elamã 4, a gente falou sobre as consequências, né? E aí já, em Elamã 5, havia um desejo aí muito grande, né? Eu vou ler isso para vocês. Versículo 6 diz o seguinte: eis que, isso é Elamã falando para os... Eis que meus filhos, Tanef e Lehi, né? Lehi, eu desejo que vos lembreis de guardar os mandamentos de Deus. Quisera que declarasses ao povo estas palavras. Eis que eu vos dei os nomes de nossos primeiros pais, que vieram da terra de Jerusalém. Olha que legal, né? E assim fiz para que, quando vos lembrasse de vossos nomes, vos lembreis deles. E quando vos lembreis deles, vos lembreis de suas obras. E quando vos lembreis de suas obras, saibas que foi dito e também escrito que elas foram boas. Né? Dredd, leu o versículo 7 para nós? Portanto, meus filhos, desejo que pratiqueis o bem, a fim de que possa ser dito de vós e também escrito o mesmo que foi dito e escrito sobre eles. Olha só, né? Que desejo Elamã ele transmitiu aos seus filhos, né? Jovens, vocês pensam assim seriamente nisso como importante? Por exemplo, Amanda carrega o nome do pai dela, da mãe dela e agora do esposo, Meireles, né? Adriele, você é casada, Adriele? Isso. A Adriele é casada? Sim, né? Não, não, eu Ah, não, sou nova solteira, né? ainda. Então você carrega o nome do seu pai e da sua mãe. Isso, esses nomes têm influenciado ou influenciou até hoje a vida de vocês, pelos feitos que vocês já conheceram deles, o que eles já fizeram? E como é isso na vida de vocês? Eu acho que sim, acho que me influencia bastante. É muito engraçado pensar que os nossos pais, eles têm como se fosse um legado, assim, talvez. E aí, espera-se que os filhos sigam, né, o mesmo caminho. Então, acho que isso influencia bastante. Tanto, eu vejo isso tanto na igreja como fora também. Então, você carrega o Souza com muito orgulho, não, não? Isso aí, tá certo. E a Amanda? Hoje a Amanda carrega mais um, que é o Meirelles, mais um ainda né? Mas como é, Amanda, para você isso? Olha, eu não sei explicar, mas é algo importante, né? Cada nome que a gente recebe é algo que a gente, sei lá, acho que busca entender que a gente tem que buscar se aperfeiçoar ainda mais, buscar honrar, buscar cuidar do nosso nome, porque há muitas pessoas que nos julgam por muitas coisas, e o nosso nome é igual como é falado, né? É falado aqui na terra e lá no céu, né? Então a gente tem que lembrar de tudo isso. Honrar o nome que a gente tem acho que é algo bem especial. Cuidar dele, né? Muito bem. Aí eu tenho outra pergunta para você mesmo. Por exemplo, hoje você tem um filho Mas ou dois filhos? eu só tenho Só tem um filho, né? Qual a idade dele? O 5 anos. 5 anos. Olha, assim, 5 anos. É ele. Por exemplo, hoje eu falei um pouco sobre os pais de vocês, o nome e os exemplos, ou tudo que os feitos que vocês já conheceram, isso ajuda vocês hoje. Uhum.
E hoje vocês aplicando, se esforçando, levando para a igreja, e tem muito chão ainda. A Adriele também vai se preparar futuramente. Vale a É muito. pena? Vocês acham que eles estão compreendendo isso? Você acha que eles vão, assim, também, como você, honrar, tentar se esforçar para permanecer? E Eu pensa assim, acho que incentiva? eu, eu acho que ele é um menino que busca mesmo aprender o que ele tem que aprender. Ele, a- ele aprende com a gente aqui em casa realmente as coisas do Senhor. Mamãe tá certa. Olha, Ah, então, ele busca entender realmente que é importante ele estar na igreja, que é importante ele estar ali aprendendo sobre Jesus Cristo, né? A importância sobre a família também que a gente tem. E o importante é que ele busca falar sempre o nome dele completo, né? É uma das coisas que a gente ensina a ele. E ele, do jeitinho dele, da maneira dele, ele vai falando, né? E isso mostra que a cada dia, a cada momento, a gente está ensinando ele a realmente buscar a fazer o que é certo. muito bem, ó, legal. É assim como ela é a mãe, então vocês estão preparando, né, os filhos de vocês para lembrarem dos feitos de vocês. Então, os esforços, os nossos esforços como os pais, isso deve ser, para mim é gratificante também. Eu espero que minhas filhas lembrem das minhas obras, e que elas reconheçam um dia, né, o meu esforço, que foi para tentar fazer o melhor, ou se eu fui um pouco exigente em alguns pontos, que elas enxerguem que aquilo foi talvez para o bem delas e tudo, né? Por mais que elas hoje estão. Tem uma que mora comigo ainda, de 19, né, que está fazendo ainda faculdade. A outra já tem a família dela, já me deu uma netinha. Mas, assim, eu espero que ela, ela se esforce, né, para continuar seguindo, né, o legado e tudo. E ter as boas lembranças de quando ela era pequena, né? Então, hoje, quando eu pego minha netinha, é como se eu estivesse pegando. Aí eu falo para minha neta: olha, assim mesmo que eu pegava a sua mãe. Minha neta tem 4 anos, fez 4 anos, agora em julho. E aí eu pego ela e eu falo: olha, eu ia para a padaria com a sua mãe assim mesmo. Só que agora não dá mais para carregar a sua mãe, né? Que agora ela está pesada, mas você eu carrego. Então, assim, para mim é muito gratificante, né? Passar por essa fase. Igualzinho vocês. Então, vale a pena, sim, né? A gente se esforçar. E aí a pergunta é: qual legado estamos deixando para as futuras gerações? Que é o que para vocês pensarem, né? Quais princípios nossos pais, bisavós nos deixaram ou estão deixando, né? Para aqueles que nós estão aqui, para sentirmos a força deles, né? Então eles são influência na nossa vida, assim como ela mãe queria que passar esse desejo aos seus filhos. E aí a pergunta crucial, né? Melhor de todas. Como você gostaria de ser lembrado um dia? E aí, Adriele, como você gostaria de ser lembrada um dia? A mesma pergunta para Amanda. Aí eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho. A gente basicamente essa é né, uma pergunta assim que eu sei que ela é profunda porque a gente se esforça tanto, né? Nossa vida toda praticamente para viver as coisas que a gente tem aprendido. Mas como será que nós vamos ser lembrados, né? E aí, Adriele? Como você gostaria de ser Olha, lembrado? eu acho que eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que fez coisas boas mesmo. Não, talvez não coisas assim super grandiosas, de grande prestígio, mas que uma pessoa boa que fez coisas que deixaram os outros felizes, sabe? Que eu servi a outras pessoas de alguma forma. Bom, e Amanda? Eu acho que eu queria ser lembrada como uma pessoa que busca constantemente. Uma pessoa que se esforça mais, que busca fazer o que é certo, se esforça no que pode e no que deve.
né? Mas o principal é deixar com as pessoas que eu mais amo algo que possa lembrar para sempre, né? E não se esquecer daqueles momentos bons, daqueles momentos felizes que a gente vai passar aqui na Terra. A minha avó, ela sempre diz, né? O que nos deixa feliz aqui na Terra é fazer o bem às pessoas. Quando a gente faz bem às outras pessoas, a gente entende que a gente está fazendo bem, assim como o nosso Salvador fazia, né? Então, ela sempre ensinou isso, que daqui da Terra a gente não leva nada. A única coisa que a gente leva é as coisas boas que a gente tem. Certo. Muito bem, obrigado. Poxa, obrigado pelas... Jane, pode falar. Eu acho que chegaram mais umas 5 pessoas aqui na aula. Foi mesmo? Poxa, tá... Alô, Wesley, Magno, Sabrina Araújo, é porque eu não baixei aqui, ainda bem, ó, me avisem. Outra, até o André ali também, puxa, e eu achando que só tava vocês duas, porque eu já não baixei aqui, me perdoem, viu? Juliana Nunes. Juliana Nunes, você foi minha aluna no passado, Juliana? Não é você não, né? Fui aluna. Foi, né, Juliana? Ah, legal, que bom. É, Então, eu faço a mesma pergunta para vocês, já que me perdoe, eu achei que só estavam as duas na sala agora. Mas vocês gostariam de, sabe, de compartilhar como vocês gostariam de ser lembradas um dia? E aí, Sabrina? E aí, Magno? Qual legado você está deixando aí, está se esforçando para viver as coisas aí dentro do Evangelho, né? Oh, tá me ouvindo, irmão? Como é que você gostaria de ser lembrado um dia? E ela, mãe, ele deixou um desejo aí, né? Ele deixou o desejo para ler, e deixou um nome, na verdade, muito forte. Mas ele deu o nome de Lehi e Nefe, que lá no início do livro de Mórmon, chegaram nas Américas, fizeram sua história. Mas ele teve uma razão para dar o nome dos seus ancestrais, porque eles foram homens bons, fizeram boas coisas e ele queria que os filhos dele, ao lembrarem do seu nome, fosse influenciado pelos feitos de seus antepassados. Então, a pergunta é: como você gostaria de ser lembrado um dia, né? É, na missão, eu, eu, eu fui com um propósito na missão, né? Batizar, né? Pessoa e tudo mais. Mas eu fui com algo na minha mente. Eu não queria ser só um missionário na vida das pessoas que eu ensinei, nas pessoas com qual eu convivi. Mas sim, eu queria ser lembrado neles como algo especial. Não foi só um elder, batizou, vou embora. Não. Eu queria ser único na vida dele, que pudesse ajudar, que ele pudesse confiar em mim, de ter um legado. Ah, Helder Magno fez aquilo, isso, cessou memórias, teve boas lembranças com ele. Ele fez milagres em tal área. Era com isso que eu queria ter lembrado. Queria ter lembrado com boas lembranças, não queria ter algo ruim, uma área ruim para os outros missionários, e não queria ter essa área ruim, com algo que possa prejudicar o Helder no futuro. Mas sim que todos possam lembrar que Helder Magno marcou, Helder Magno trabalhou de verdade. Muito bem, verdade. Obrigado, viu? Alguém mais gostaria de comentar, contar um sentimento sobre isso? Uma coisa que eu gostaria muito de ser lembrada de que eu fui alguém que amou e serviu a Deus. Legal, André, obrigado. Eu vou pedir aqui para Juliana, então, minha antiga aluna, e ler o versículo 12 desse clássico de Elamã. Esse é o versículo clássico, busca de escritura e tudo, né? Lê para a gente, Juliana. Tá bom.
E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dados no torbelino, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre o qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Né? Então, aí, esse é um clássico, né? Nós lembrar. Essa palavra lembrar, ela tem que estar na nossa mente todos os dias. A gente tem que lembrar de muita coisa na nossa vida, né? Precisa lembrar dos nossos convênios, precisa lembrar. Por isso que nós usamos os nossos garnets, para que ele é uma lembrança viva, né, dos convênios que nós fizemos. Então, por isso que nós usamos, somos aconselhados a usar dia e noite, né? Me dê só um minutinho, só vou abrir aqui o portão rapidinho. Voltei, gente. Pronto, resolvi ali, mano. Então, a Juliana leu sobre esse nosso clássico aí, né? Que nós precisamos estar aí, ó. Aonde está a nossa casa, né? Ou seja, onde eu estou fundamentado? Numa rocha ou eu estou num monte de areia, né? Gostaria que vocês ponderassem, pensassem bastante sobre isso. E quando eu me refiro a isso, eu quero me referir principalmente à avaliação de como encontra-se o nosso testemunho. Onde está o nosso alicerçado o nosso testemunho? Porque isso aqui vai acontecer e vai ser inevitável. E eu acredito que vocês têm experiências, né? Todos vocês já passaram por momentos em que a fúria dos ventos, e vocês estavam aí, tentando se segurar da melhor forma. Se foi muito pesado, né? Se foi muito forte o vento ou não, não importa. O importa é que todos nós já passamos por alguma ventania, e isso pode balanceou muitos, né, que talvez tenham se julgado com o seu testemunho muito forte e na verdade não estavam, porque senão não tinham abandonado tudo aquilo que acreditavam, né? E hoje eu digo para vocês, existe os nossos maiores críticos, aquelas pessoas que têm prejudicado um pouco a obra do Senhor, são aqueles que fizeram parte do nosso convívio e hoje já não mais, e eles hoje têm nos atacado de algumas formas, seja na mídia, seja em qualquer meio de comunicação que eles conseguirem, eles têm espalhado a decepção deles por terem aceitado o Evangelho de Jesus Cristo um dia, né? E isso tem chegado a outros pesquisadores que, quando assistem, eles acabam não são tão fortalecidos ainda, eles acabam acreditando nessas palavras, né? Então, esses são um dos tipos de tempestade, né? Então, quando todo granizo e violência e tempestade açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e da angústia sem fim. E o que vai ser determinante para que isso não aconteça é onde está alicerçado a casa de vocês. É isso? Algum comentário? Gostariam de algum sentimento sobre, alguma experiência sobre, já enfrentaram alguma dificuldade que vocês sentiram que vocês estavam sendo testados? Gabriel? Essa semana
Estava visitando uns irmãos da ala e uma irmã ela comentou de como o testemunho dela era forte, porém ela ficava muito chateada por não ter um chamado e isso fazia com que ela não quisesse ir à igreja. E isso é para mim, né, foi um claro sinal, né, de que nós precisamos realmente fortalecer o nosso alicerce toda vez. Porque mesmo em situações adversas, o viver o evangelho, ir à igreja não deve ser condicionado a nada, por mais difícil que isso seja. E por mais chateado que a gente fique com as coisas, né? Quando a gente olha e condiciona a viver o evangelho às boas ações dos outros, a gente realmente, por mais que a gente ache que a gente tem um grande testemunho, por mais que a gente seja membro há muito tempo e ativo há muito tempo, a gente começa realmente a quebrar o nosso alicerce de pedra para ele virar um alicerce de areia. Então, em pequenas coisas, nós devemos sempre lembrar que o nosso alicerce é construído. Todo dia é um dia para eu cavar um pouco mais fundo no meu alicerce para fortalecer ele mais. E todo dia é um dia para eu me livrar de um sentimento que pode enfraquecer o meu alicerce, por mais que ele seja justo, como a tristeza por não ter um chamado. Muito bem, obrigado, muito bom, gostei demais. É isso mesmo, viu? A gente precisa ajudar essas pessoas, né, esses irmãos, de alguma forma, né, ou a fortalecer ou a entenderem, né, como as coisas são e como eles podem se fortalecer através das pequenas coisas, né? E talvez não ficarem tão magoados, né, por outras. Oi, Adriele, pode falar. Irmão, esse ano eu tive uma experiência que um professor meu, ele descobriu de alguma forma que eu era membro da igreja, porque eu Ó, não cheguei a falar para ele, e ele era de uma outra denominação. E ele chegou em mim e falou: Nossa, eu não gosto dos Mormons. Ele falou assim. E ei, começou a falar vários absurdos, assim. Ele disse que ele até chegou a ver elders dentro da casa de uma senhora e ele expulsou os elders de lá de dentro porque ele odiava os membros da igreja. E na hora eu fiquei muito em choque, assim, porque isso nunca tinha acontecido comigo. Eu fiquei pensando, caramba, como é que ele tem, assim, coragem de chegar e falar pra mim, assim, que ele não gosta? Ele tá basicamente falando que ele não gosta de mim, né? Mas com essa experiência, eu consegui fortalecer o meu testemunho de alguma forma, porque eu fiquei muito feliz de saber que eu sei a verdade, eu sei que eu estou seguindo o caminho certo. E eu fiquei feliz por ser membro da igreja, mesmo que aquele professor, ele parecia que estava vendo o lado ruim da vida, sabe? uhum, E eu fiquei muito triste de saber que ele tinha atrapalhado o Elders de compartilharem o evangelho. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ver as bênçãos que eu tinha na minha vida por ser membro da igreja depois dessa experiência. Então, eu acredito que quando nós temos o nosso testemunho fortalecido, mesmo que as pessoas falem coisas assim absurdas, isso não vai mexer tanto com a gente, porque nós estamos firmes na rocha do Salvador, né? muito bem, Adriele, muito bem. Então, isso, com essa sua experiência, a gente leva a crer mais ainda que a gente não tem como fugir, né, desses lances que vêm na nossa vida, mas a gente sabe, através do nosso testemunho, que ele é um escudo poderoso, né? Ele é uma autodefesa. Muito bom, obrigado. Deixa eu ver aqui, eu vou pedir para ler. Gabriel, consegue ler para nós? Está com o áudio ótimo aí? Sim, consigo. Pode ler. E a cada um de vocês que fez convênio no templo, suplico que busquem, em espírito de oração e consistentemente, compreender os convênios e as ordenanças do templo. Portas espirituais se abrirão, vocês aprenderão como abrir o véu entre o céu e a terra, como pedir que os anjos de Deus os atendam e como receber orientação do céu de um modo melhor. Seu empenho diligente para fazer isso vai
consolidar e fortalecer seu alicerce espiritual. E aí, Gabriel, você sente que realmente, se nós dermos esse passo, eu e todos aqui que estão nessa sala, e junto com você, se a gente se esforçar aí para consolidar essa fortaleza espiritual, a gente realmente vai estar seguro cada dia? Sim, acredito que sim. Tipo, imprevistos acontecem, acidentes acontecem, mas realmente o Senhor, ele, muitas vezes, ele abre as portas do céu e manda os seus anjos para vir nos ajudar. À medida que somos fiéis e guardamos seus convênios que fazemos no templo, ele realmente, eu sei que ele pode nos ajudar, sabe? Muito bem, obrigado, isso mesmo. Ah, para mim, que ainda não veio. Vai, Wesley, lê para a gente esse azulzinho, por favor. Choras. Wesley, Opa, pois não, irmão? pode ler o Desculpa, é que azulzinho? eu. Como é? Tudo bem, pode ler o azulzinho para nós. Sim, sim. Sempre. Sempre que ocorre qualquer tipo de agitação em tua vida, o lugar mais seguro para sair pessoalmente é dentro do limite convênio dos tempos. Exato. Muito bem. Aí, esse é um grande conselho que o presidente Nelson nos deu, tá? Qualquer tipo de agitação na nossa vida, a gente tem que lembrar dos nossos convênios no templo, né? Eu acredito aqui que todos que estão aqui nesta sala já fizeram seus convênios, né? Eu acredito que sim. Então, isso é uma lembrança e é um lembrete para todos nós. Ah, André, lê para a gente o verde, por favor. Estamos bem chegando no Por finalzinho da nossa. favor, acreditem em mim quando digo que quando o seu alicerce espiritual é construído solidamente em Jesus Cristo, vocês não precisam temer. Ao serem fiéis aos convênios que fizeram no templo, vocês serão fortalecidos pelo poder de Jesus Cristo. Então, quando ocorrerem terremotos espirituais, vocês serão capazes de permanecer firmes, porque seu alicerce espiritual será sólido e inamovível. Legal, né, André? Quer comentar um Muito pouquinho bom. sobre isso aí? Acho isso muito bom, porque mostra como a gente fortalece nosso alicerce, né? Acho que com o passar do tempo, por a gente fazer tanta coisa na igreja, estar tanto tempo, ir para o instituto, ir para a missão, voltar da missão, ter chamado e tudo mais, a gente pode começar a achar que nós já fizemos tudo, né? E nós já fizemos tudo e que agora é só a gente ficar sentado esperando a morte chegar, que a gente vai morar com o Senhor. Enquanto não, sabe, nós vamos continuar tendo provações, muitas provações, provações eu acho cada vez piores. E se nós não nos atermos a isso que o presidente falou, sabe, nos fortalecer diariamente, viver nossos convênios, esses terremotos eles vão nos abalar, por mais que a gente tenha muita experiência, muita vivência, muitos convênios na igreja e no evangelho. Tudo bem. Então, significa que nós jamais, em hipótese alguma, podemos subestimar o inimigo, né? Exato, exato. Jamais, jamais, irmãos. E eu posso ser muito sincero com vocês, aqueles que o fizeram por se achar exatamente como o Meireles falou agora, por se acharem fortes demais, subestimaram e caíram, né? A gente precisa ter esses cuidados exatamente o que o André falou aí, muito bem. Então, Jesus Cristo, ele é a nossa rocha. Isso né, tem que estar no nosso coração, na nossa mente. Ele. E ao lado dele nós vamos encontrar paz. E se nós seguirmos cada dia, nós estaremos seguros na barra de ferro que nós aprendemos no livro de Mórmon, lá em 1º Nef, né? E até hoje, essa barra de ferro ela está estendida
e ela está ali, e a gente só precisa continuar segurando nela, né? Então, eu queria dizer para vocês que aqui, essa parte aqui. Queria finalizar nossa aula com essa imagem aqui, porque acho que ela tem, para mim, ela é uma coisa que eu pondero muito na minha vida até hoje. Aonde eu estou alicerçado, aonde é que meu terreno, se ele continua seguro, ou se eu estou tentando ir para botar um pé na areia, né? E esses cuidados sempre eu tenho procurado ponderar na minha vida, né? Porque eu sei que eu sou frágil e eu preciso confiar, né? Às vezes os amigos, alguns amigos mais próximos perguntam, tu confia? Não, não, em mim eu não confio, não. Eu confio nas experiências que eu já passei, e aquilo me mostrou, abriu portas, mas eu procuro continuar fazendo as coisas simples. Eu tenho um padrão que eu me esforço muito para mantê-lo, e eu não abro mão de algumas coisas, né? Não abro mão, porque eu não confio, como eu falo, não confio em mim mesmo para eu estar livre para abrir algumas portas. Então, eu tenho que ter certeza que eu estou no alicerce aí como uma pedra. A minha casa, né, a minha vida, ela está na rocha que é Cristo. E o mesmo conselho eu faço a vocês. Vocês possam a cada dia avaliar, né? Não abrir a guarda, mas avaliar a cada dia. Para isso que nós sempre essa palavra lembrar, sempre a gente tem que lembrar mesmo das coisas que nós estamos fazendo, dos convênios que nós assumimos, porque isso vai ser determinante. É quando vier a fúria, quando o inimigo jogar tudo que ele quiser para nos atingir, a gente esteja pronto para rebater, defender, né? Isso vai fazer muita diferença. Até a gente terminar os nossos serviços, aquilo que nós propomos ao Senhor um dia, que a gente prometeu a Ele que a gente viria e a gente iria se esforçar quando assim fosse nos apresentado o evangelho dele, né? Então, todos nós fomos agraciados já. Foi prudente que nós conhecêssemos o evangelho nessa época, né? E aqueles que já estão desde o ventre de sua mãe, o Senhor assim o quis, né? Por alguma razão que é desconhecido nosso, né? Então, eu penso que todos nós somos diferentes, mas o caminho é o mesmo. E nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, né? Fortalecer uns aos outros. Quer seja dentro da igreja, dentro de uma aula, quer seja oficiando no templo. Aqui eu sei que tem alguns oficiantes. E aqueles que não são oficiantes ainda não tiveram essa oportunidade, que o dia que tiverem a oportunidade, possam realmente abraçar e servir lá no templo. Vai ser uma experiência maravilhosa para vocês. Se vocês não tiverem, alguém tem algum comentário, alguma coisa que gostaria de falar sobre os assuntos que nós tratamos, senão nós encerraremos. Nós já estamos em 8 horas e 7 minutos. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa, algum sentimento? Não? Então, eu deixo essa aula com vocês, em meu testemunho, de que essas coisas são verdadeiras. Jesus é o Cristo, que Ele nos ama, que Ele é a rocha. Nós estamos em um lugar seguro, se assim permanecermos. Deixo essa aula com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.